Olá, Unigestores! Olá, Unigestoras! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista mensal do canal Unigestão. E hoje nós vamos conversar com a doutora Alana Oliveira Pereira Carvalho. Seja muito bem-vindo, professora Alana Carvalho. Agradeço demais a sua presença aqui no nosso web ambiente Unigestão. Muito obrigada, professor Ricardo. Para mim é uma honra poder participar desse momento, né? Agradeço pelo convite e espero que seja uma conversa bem proveitosa. Pronto, professora. Nesse mês de maio, nós estamos conversando sobre educação e tecnologias avaliativas e eu queria brevemente apresentar a professora Alana Carvalho. Ela depois vai fazer um automarketing, vai se apresentar. Mas a professora Alana Carvalho, ela é doutora e mestre em educação brasileira pela Universidade Federal do Ceará, também docente do ensino superior no Instituto Federal de Ciência do Estado do Ceará, IFCE, no Campus Horizonte, inclusive do qual é gestora também. Tem uma ampla experiência em programas e políticas educacionais, com foco também em avaliação externa, haja vista que, inclusive, é avaliadora do MEC, e possui também competência na área de formação de professores, né? É mãe, é mulher, é uma grande influenciadora digital na parte de educação. Tive o prazer de conhecer a professora Alana Carvalho em outros eventos também de educação e de gestão, então fico muito feliz, muito lisonjeado com a sua presença aqui no nosso web ambiente de educação e gestão chamado Unigestão. Professora, muito obrigada. Eu lhe apresentei rapidamente, mas eu queria conhecer um pouco mais sobre a senhora como professora, a senhora como pesquisadora, palestrante, organizadora de eventos. Por favor, fale um pouquinho do seu percurso pessoal e profissional até chegar aqui, por gentileza. Olha, eu sempre digo para os meus alunos, né, que o quão importante, o quão profícuo é a nossa trilha de formação durante a nossa graduação e principalmente dentro de uma universidade, né? Foi ali na graduação que eu pude ter várias experiências no campo da extensão, da pesquisa, do próprio ensino, que me fizeram realmente olhar para todos os ângulos da educação, né? Então eu escolhi a avaliação porque é o calcanhar de Aquiles de todo professor, bem como é algo que traz aí uma história, uma memória, principalmente afetiva de muitos alunos, né? Então eu escolhi a avaliação, mas eu tive todo um percurso dentro da universidade que me fez olhar por diversos ângulos. Então eu olho para a minha caminhada e vejo quão rica ela foi de oportunidades e quão fundamental e substancial são essas oportunidades, são estas possibilidades, né? Então, hoje, dentro do Instituto Federal, eu tento trazer justamente essas possibilidades, essas oportunidades para os meus alunos, né? Hoje meus alunos, né? Hoje estou como professora. Então, antes eu fui aluna, né? Então eu vi o quanto era bom viver uma sala de aula realmente interativa, significativa, com novas tecnologias, com uma avaliação de ponta, né? Com programas de extensão e outras políticas. Então, hoje eu tento trazer isso, tanto para a minha prática, quanto também para o próprio IFCE, que já carrega, né, na sua missão institucional a ciência, a tecnologia, a educação, e aí a extensão, a pesquisa, a inovação agora, né, o ensino. Então, a minha caminhada mais frutífera, vou dizer assim, né, foi durante a academia lá na Universidade Federal do Ceará. Perfeito, professora. Muito importante essa sua evolução, esse seu desenvolvimento, né? Eu queria agradecer que nós estamos pela primeira vez também nesse canal de gestão, oportunizando uma entrevista, já que o tema é tecnologias, né, avaliativas e educação, nós estamos fazendo uma webconferência, uma live com a professora Alana Carvalho. E nós temos, professora, na Unigestão, alguns parceiros que nós precisamos destacar aqui antes da gente continuar essa entrevista. Então, queria desde já agradecer ao Gilbertos Delícias de Sabores, lá no Maraponga Martimoda, agradecer a Vieira e Berrar, né, marketing digital,
Agradecer também ao Empreenda Melhor, né, que é muito importante para você que está começando o empreendimento, você que é empreendedor, e também o contexto Soluções Integradas, o meu querido Oswaldo Olímpio, na parte de direito, contabilidade e parte imobiliária também. Professora, a senhora destacou aí um pouquinho sobre a sua evolução pessoal e profissional com um saudosismo muito gostoso da Universidade Federal do Ceará, né? Mas quando é que a senhora escolheu ensinar? Quando é que a profissão de professora surgiu nesse coração? Bom, desde as brincadeiras da infância, né? Então, a gente encontra em alguns professores essa mesma situação, né? Professores e professoras que nas brincadeiras de infância gostavam de quê? Reproduzir a escola ali em casa, né? Então, eu fui uma dessas pessoas. Então, eu brincava de escola, não bastava só estar na escola. Eu tinha que brincar de escola quando eu estava em casa, né? Então eu tinha assim um apreço, sempre tive um apreço muito grande, né? Em ver que eu posso ser útil para o outro, né? Que o outro pode me perguntar, pode conversar comigo e eu posso responder. E muitas vezes eu sei responder e hoje dentro da minha formação, eu já aprendi que muitas coisas eu não sei responder, mas a gente acha a resposta juntos, né? Então, isso foi me formando, né? Foi meio que me moldando. Então, sempre que eu vivi todos os estágios da escola, eu sempre tinha essa perspectiva, né? De que o ensino era interessante, de que o ensino me era agradável, né? De que o ensino poderia me proporcionar realmente assim uma satisfação pessoal. Então, eu escolhi o curso de pedagogia ali em 2008, né? Ainda era a época do vestibular, não muito tempo atrás, e aí eu me formei, né, dentro da pedagogia e trilhei aí um caminho de pós-graduação, como eu tinha comentado, né? Eu olhei muito para a avaliação, isso me deixou muito curiosa, então eu acabei indo aí para o mestrado e para o doutorado pesquisando a respeito da avaliação, né? E a sala de aula é assim, para mim é um encanto, né? Meus alunos, eles notam, né, que a sala de aula para mim faz super bem. Inclusive, professora, a senhora é pesquisadora do NAVE, né? Avaliação Educacional da Universidade Federal do Ceará. E a senhora me fez lembrar também, professora, que eu, quando criança, também brincava de sala de aula. Também juntava os meus colegas ali do bairro, né? E brincava ainda no quadro verde, no quadro negro, com giz, né? 2 mais 2, 2 mais 3, e por aí tirava alguma lição dessas brincadeiras, né? Mas hoje, professor, nós não estamos mais na infância, nós não estamos mais em 2008, 2009, 2010. A gente está no momento pós ou durante pandêmico. Como é que a senhora avalia a educação do ensino superior nesse momento ainda de pandemia? Lembrando que nós temos aqui na Unigestão alunos de primeiro semestre, alunos de último semestre, já formados, gestores, empreendedores. Como é que está a educação hoje, professora, na sua percepção? Olha, está desafiadora em todos os sentidos, né? Dentro do Instituto Federal, a gente sempre primou pela formação integral do indivíduo. Então, hoje, mais do que nunca, a gente vê a necessidade dessa integralidade do ser, do indivíduo. Ele não é só cálculo, ele não é só escrita, ele não é só leitura, ele não é só visão de mundo, na verdade ele é sentir, ele é agir, ele é integral, né? Então todas essas dimensões da pessoalidade humana, elas precisam de alguma forma, direta ou indiretamente, estarem relacionadas com as nossas práticas em sala de aula e no ensino superior mais ainda. Porque é na fase adulta que a gente começa a perceber que os mecanismos, muitas vezes, de punição, né, ou, enfim, ali na infância que você utilizava, isso não vai servir para a vida adulta. Né? É tanto que muitos professores utilizam a avaliação como punição, mas completamente errado, né? Depois a gente fala sobre isso.
Mas o fato é que a gente precisa trazer uma motivação que seja, na verdade, a gente não precisa trazer uma motivação, a gente precisa deixar florescer a motivação interna, individual da pessoa, do estudante, para que ele consiga ter ali uma consciência do que ele está fazendo, para que ele está fazendo, por que ele está fazendo. Então, esse período de pandemia, ele veio para mostrar que muitas pessoas pararam para refletir: o que eu estou fazendo? Para que eu preciso disso? O que é que isso vai me ser útil na vida? Né? Muitas pessoas que perderam entes queridos, muitas pessoas que se foram, né, no meio de uma jornada jovem, né, de uma caminhada, e aí você para pensar sobre isso, né? E essa é uma dimensão espiritual que muitas vezes a gente não traz para dentro da universidade porque acha que não combina, né? Mas que na verdade faz todo sentido para alimentar a motivação e alimentar a consciência do indivíduo a respeito do que ele aprende e para que ele aprende, né? Então, o grande desafio, e eu vejo a grande mudança que a gente tem dentro do ensino superior é conseguir trabalhar com essas dimensões para além do conteúdo. O conteúdo é plenamente importante. A profissão, ela é quem vai nos dar a sobrevivência, né? A nossa subsistência. Mas a gente entender o porquê de estarmos fazendo aquilo, como estarmos fazendo, né? Como será melhor, como será de uma forma mais aperfeiçoada, que vai melhorar a minha vida, a minha sobrevivência, e isso também é muito mais importante. A pessoa não é só técnica, não é só profissional, tem uma parte humana, tem uma parte espiritual, né? Tem uma parte social, política também nela, e é nesse contexto que nós temos que ser formados, né? Não apenas numa única área, num único sentido, mas num conjunto sistêmico, né? Complexo, para formarmos bons pessoas, bons cidadãos e bons profissionais. Não é isso? Exatamente. Já que nós estamos formando bons profissionais, como é que está a carreira, professor? Qual o sentido da carreira para quem está no ensino superior, seja na instituição pública, como o Instituto Federal em Horizonte, seja uma instituição privada, né, particular? Como é que está o processo de formação desse profissional enquanto carreira? Olha, excelente pergunta. A gente vem conversando, né, entre professores, entre gestores, que as próximas profissões dos 20 anos que vão vir, dos 30 anos que vão vir, elas ainda não estão lá na classificação brasileira de ocupação, né? Lá na listinha do CBO, ainda não estão lá. Então, para a gente é um desafio muito grande. E aí a gente, dentro do IFCE, a gente puxa, né, esse pé da inovação, e a gente sempre olha, a gente tem um polo de inovação, e a gente sempre olha com muito zelo, com muita sensibilidade para como a inovação ela está realmente acontecendo e fazendo acontecer dentro das profissões, dentro das técnicas, dentro das pesquisas e principalmente dentro da sobrevivência do desenvolvimento do indivíduo. Então, quando você fala carreira, né, o que tem dentro da carreira, né? Existe um patamar padrão para se chegar, existem passos, né, que você tem que dar. Hoje você tem uma flexibilidade de trabalho que você não consegue mensurar, né? Tem seus lados positivos, tem seus lados negativos, com certeza, como tudo na vida tem seus lados positivos e negativos. Mas o fato é que hoje muitos profissionais eles não precisam mais se amarrar a um posto de trabalho ou apenas uma atividade dentro do seu posto de trabalho. Então, dependendo da personalidade, da proficiência, da proatividade desse indivíduo e como ele vê esse mundo, a carreira dele ela vai ser uma trilha contínua, infindável de aprendizagem, né? Então, a carreira dele vai ser aquilo que vai satisfazê-lo como pessoa, né? A gente olha muito para a carreira, status, salário, né? Mas a gente esquece do mais importante, que é você se ver útil, é você se ver motivado, é você se ver com os pés no chão, literalmente falando, né? E aí, hoje, dentro dessa inovação que o mundo vive, né? Você tem muitas profissões
que estão buscando dentro da sua própria configuração se aperfeiçoarem, se realinharem, perceberem como o mercado está funcionando, perceberem como as novas tecnologias elas vão lá na ponta modificar a sua atividade fim. Então, as pessoas, né? E aí, quando fala-se de carreira, eu já deixo uma dica, né? Hashtag fica a dica. Hashtag anota Estejam aí, abertos. hashtag segura aí, dica da professora Alana Carvalho. Que estejam abertos, né? Vejam ao redor de vocês o que vocês têm, o que vocês podem fazer, né? Quais são as ferramentas? Tem um vídeo do Murilo Gun, acho muito bacana, e eu trago sempre para os meus alunos, que ele fala sobre o cinto do Batman, né? Então, todos nós precisamos ali ter o cinto do Batman. A gente nunca sabe quando vai precisar daquela ferramenta, mas é bom a gente ter. Então, algumas ferramentas, elas são fundamentais. E outras a gente vai aperfeiçoando, mas o importante é a gente ter, e aí por isso que eu fiz essa analogia, né? O importante é a gente ter o cinto. A gente tem um cinto com as ferramentas. Quais as ferramentas que eu vou utilizar, quando eu vou utilizar, quais as que eu vou trocar. Isso vai depender muito da minha caminhada, né? Como profissional, como pessoa, como estudante, né? Como professor. Então, a gente precisa olhar para o nosso mundo entendendo qual é o nosso lugar no mundo, né? O que para a gente significa status ou carreira, né? E ter o olhar aberto, né? Ter o olhar apreensível das coisas que estão ao nosso redor, para que a gente possa se tornar também mais adaptáveis, digamos assim. Talvez seria esse o termo, né? Para a gente, inclusive, se blindar de alguma forma de mudanças drásticas que poderão acontecer na nossa vida, porque a gente nunca achou que... eu nunca pensei que eu fosse viver uma pandemia, né? Você também não, né? Você que está em casa também não. E nós vivemos, né? Nós estamos passando por ela. Então, quais são as ferramentas que ficaram disso que nós vivemos? Com certeza foram outras ferramentas novas, né? Então, a nossa carreira ela vai se alimentando dessa nossa visão de mundo. Então, quanto mais cerceado, mais limitada for a tua visão, né? Com certeza você não vai conseguir galgar aí, você não vai conseguir se satisfazer pessoalmente, né? Profissionalmente, academicamente. Então, é importante que a gente tenha essa visibilidade, tenha essa flexibilidade para que a nossa caminhada, como eu disse mais uma vez, né? Repito, para que a nossa caminhada seja uma caminhada de aprendizagem. Pronto, pois eu vou pegar essa sua analogia do cinto do Batman, então. Dentro desse cinto do Batman, professora, quais são as ferramentas que eu tenho que carregar? Quais são as novas tecnologias educacionais disponíveis hoje? Eu sei que são várias. A senhora pode me citar uma ou outra, né? E exemplificar essa tecnologia. O que é que consta nesse cinto do Batman? Perfeito. Eu vou citar alguns tipos, tá? Sem fazer assim, uma analogia ao mercado, né? Algumas tecnologias que a gente precisa saber utilizar e a gente precisa trazer para o nosso time, porque a gente também não trabalha sozinho, né? São ferramentas de comunicação e interação mais ágeis. Então, pode ser ali uma rede social específica, pode ser um grupo de trabalho dentro de uma intranet, pode ser um aplicativo, né, no próprio telefone, enfim, essas ferramentas, elas agilizam a comunicação e hoje o mundo, volátil, né, quando você piscou, passou, né, então você tem que ter essa destreza, você tem que olhar para o tempo como algo que precisa nos favorecer as nossas mudanças também. Então, se você não tem uma habilidade, né, uma destreza técnica, por exemplo, né, na leitura de e-mails, porque hoje, às vezes, a pessoa não vai mandar um e-mail não, uma mensagem instantânea é mais rápido, né, mais fácil, etc. Então, às vezes, até o e-mail fica obsoleto. Eu disse, gente, onde é que a gente vai parar, né? Mas o e-mail é importantíssimo, não abra mão do e-mail, tá, gente?
Então, o e-mail, por exemplo, se você não sabe mandar um e-mail, se você não sabe o que é um e-mail, se você não tem um endereço de e-mail, você já está meio que fora desse mundo, né? Então, hoje, por exemplo, você tem redes sociais profissionais que, se você não tiver um perfil lá engajado, se você não tiver uma descrição bacana, você perde a oportunidade de empresas do mundo inteiro verem o teu perfil, te verem, né? Você perde a oportunidade de ter trabalhos que você pode fazer hoje, né? De forma remota, né? O teletrabalho de forma à distância, você consegue trabalhar em outro país, você consegue trabalhar em outra região, né? Então, as ferramentas, elas precisam estar ali no nosso cinto, né? Com essas finalidades mais úteis, né, mais execuíveis. Então, ferramentas de comunicação, e aí não abra mão do e-mail, né, das mensagens instantâneas. Uma ferramenta também que você possa ter, e aí isso, gente, é muito importante, tá? Eu falo isso principalmente para os meus orientandos, precisamos ter uma nuvem para salvar os nossos arquivos digitais, tá? Lembra do pendrive, né? Lembra do HD? Pois é, se quebrar, se cair, se você for roubado, todos os arquivos se perdem. Se o computador quebrar, já foi, né? Mas se tiver na nuvem, né, salvo na nuvem, você consegue ali capturar, você consegue compartilhar esses arquivos. Então, isso para você, em termos de segurança de dados, em termos também de trabalho em equipe, gente, é uma mão na roda. Sabe aquela folha, aquele protocolo que você precisava dar entrada lá na recepção? Compartilhar Não, hoje drive, você né, manda. professora? Você manda pelo sistema, você manda online, né? Então, essa praticidade, ela precisa fazer parte do nosso dia a dia. Uma terceira ferramenta, que eu vou dizer só essas três, que são realmente de comunicação, são ferramentas para a gente conseguir se estreitar, né? Nesse mundo mais moderno. Uma terceira ferramenta é uma agenda digital, tá? Principalmente você que tem muitos compromissos, né? Eu, gente, aprendi a usar uma agenda digital sincronizada com os meus contatos, né? Então, quando uma pessoa marca uma reunião comigo e eu aceito, já vai lá para o horário da minha agenda, ela já vê que horas eu estou disponível, que horas. Então, essa agenda para nossa organização pessoal, profissional, em trabalhos de equipe é extremamente útil. Então, não dá mais para a gente parar no tempo. Não tem como. A gente tem que começar a utilizar essas ferramentas digitais. A gente precisa trazer essas ferramentas digitais como instrumentos de trabalho, porque isso otimiza e muito. Otimiza e muito. Então, são ferramentas bem simples, né, Ricardo? Eu não trouxe nada, né, de outro mundo. São ferramentas simples que, para começar, né, ter ali aquelas três ferramentas são essenciais, né? A comunicação, a agenda compartilhada e também ter ali seja um software, seja um e-mail, o meu HD das nuvens, né? A tecnologia, ela não é uma tendência, ela é uma realidade, né? Então, nós temos que saber trabalhar com ela. Eu não gosto e tal. Você vai ficar à margem do mercado, à margem das instituições. Professora, há pouco nós falamos de professores ainda que utilizam a avaliação como método punitivo, ainda de forma errônea, né? Nós sabemos que os alunos mudaram, os profissionais mudaram, e tem professores ainda avaliando como antigamente, né? Como é que está como é que está o processo de avaliação hoje, diante desse mercado tecnológico, esse mercado de inovação? Perfeito, Ricardo. Olha, vou confessar para vocês uma coisa. Quando a gente começou o remoto, né, e aí eu vi as novas tecnologias, eu realmente tive tempo, né, de olhar para as tecnologias, para as plataformas, né, para os softwares que existiam. E aí eu pensei assim, nossa, vou abrir meu canal do YouTube. Vou abrir meu canal do YouTube, assim eu fiz, né? E aí começou a saga. Participei lá do curso do professor Herbert de Sobral, né? Que tem um engajamento enorme de professores de todo o Brasil. E aí, desde desse engajamento, né? Dessas conversas com outros professores, inclusive com colegas da instituição, sempre me perguntavam algo
A mesma coisa, algo muito similar. Professora, como é que eu faço uma prova online com o meu aluno? Como é que eu faço uma prova nesse ensino remoto com o meu aluno? E aí eu sentava, né? Vamos, literalmente, né? Vamos sentar, vamos conversar primeiro, né? O que você entende por prova, né? E aí começava ali a diferença entre o conceito de avaliação e prova, né? Não vou entrar muito aqui em detalhes, né? Então, depois, se você quiser dar uma olhada lá no meu canal, eu explico isso de uma forma assim, academicamente bem interessante. Qual o canal, por favor? Qual o canal, professora? Profa Alana Carvalho. Profa.alana, com 2 N's, Carvalho. Muito obrigado. Isso, exatamente. E aí, vamos conversar sobre o que é avaliação, o que é prova, né? Prova é um instrumento. Então, quais são as ferramentas que hoje você pode tentar, né, transpor a prova escrita que você fazia lá no presencial para o remoto? E aí, é óbvio que eu entregava as ferramentas, entregava algumas estratégias, mas eu não poderia deixar de comentar justamente essa característica, sabe? De que a prova ela não é para ser uma punição, ela não é para ser um exame, ela não é para ser uma certificação. A avaliação da aprendizagem, ela tem um outro objetivo, uma outra finalidade. A prova é um instrumento dentro desse processo de avaliação, que eu posso ter outros instrumentos, né? Então, é óbvio que eu tirava ali o professor da, da demanda dele ali, né? De encontrar um software, saber como é que faz, etc. Mas não deixava de tomar essa consciência, né, de que a prova ela é um instrumento. E dependendo de como a gente olhe para a avaliação da aprendizagem, o nosso instrumento prova, muitas vezes ele vai ser obsoleto. Porque se você trabalha com competência, se você trabalha com um currículo que tem uma formação integralizada do indivíduo, então a prova conceitual, a prova, gente, basicamente, ela tem conteúdos conceituais e factuais. E os procedimentais e os atitudinais, como é que você avalia, né? Então, existem outros instrumentos que dão conta que não são a prova de um processo de avaliação, né? Então, é importante a gente ter essa relação com aquilo que a gente escuta de currículo, com aquilo que a gente escuta de demandas do mercado, inovação, etc. Mas como é que aquilo ali, na nossa prática, ela realmente vai estar imbuída, né? Então, dentro da prática da avaliação da aprendizagem, é importante que a gente reconheça outras dinâmicas, né? Outras formas de avaliar. Então, particularmente, eu fiz com os meus estudantes, né, no período remoto, nós utilizamos muito documentos compartilhados, de forma síncrona ou assíncrona, dependendo do objetivo ali daquela atividade avaliativa. Produzimos podcasts, como é um curso de formação de professores, então eles produziram aulas didáticas, produziram recursos didáticos que apresentaram em forma de vídeo, apresentaram em forma de slides, eles fizeram formulários também, né? Usei muito o Google Forms, para questões objetivas, subjetivas, questões abertas com feedback. Então, existe uma gama de possibilidades de utilização e as novas tecnologias, elas trazem para nós essa desmistificação ainda maior de que a avaliação não é prova e que a gente pode fazer muitos tipos de processos avaliativos que vão lá na ponta beneficiar realmente, para eu entender o que meu aluno aprendeu, o que ele deixou de aprender, e para o meu próprio aluno saber o que ele realmente aprendeu e o que ele precisa aprender ou aperfeiçoar mais, né? Um outro tá lá no meu YouTube também, tá? Um outro mecanismo que eu utilizei muito foi a rubrica de avaliação. Então, no ensino superior, né, os professores, eles estão bem atônitos, assim, estão bem ancorados com essa ideia do ensino por competências, mas a gente também precisa saber avaliar as competências, né? Então, a rubrica de avaliação é uma luz, vou dizer assim, é uma luz para quem quer avaliar aí por meio das competências. Estamos conversando esse mês de maio com o tema Educação e Tecnologias Avaliativas, com a professora doutora Alana Carvalho, professora que é mestre e doutora em Educação brasileira pela Universidade Federal do Ceará.
professora e gestora do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, IFCE, no Campus Horizonte, mãe, e também tem uma ampla atuação nas redes sociais, então segue lá, Profa. Alana, com 2 N's, Carvalho, e você vai ter muito mais informações como essa. Professora, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista, e eu quero desde já agradecer essa sua agenda, né? Mas também agradecer ao Gilbertos, Delícias de Sabores, o Maraponga Martimoda, a carne, o peixe, o frango que cabe no seu bolso, delícias cearenses, no Gilbertos do Maraponga Martimoda. Um abraço muito grande para quem nos acompanha na parte técnica, né? Marketing digital é com Vieira e Verra. Vocês podem também procurar Vieira e Verra nas redes sociais. Muito obrigado, um abraço muito querido para o meu amigo Paulo Henrique Teles, do Empreenda Melhor. Você que está melhorando o seu empreendimento, os seus negócios. Você está começando no mercado? Empreenda Melhor com Paulo Henrique Teles. E também aproveite e se associe ao contexto Soluções Integradas do nosso querido Oswaldo Olímpio. Professor Oswaldo, a parte de direito, de contabilidade e de mercado imobiliário não tem para ninguém. Professor, nós estamos nos encaminhando para a parte final da nossa entrevista e eu gostaria não só de agradecer, mas também de saber, a senhora que tem tantos prêmios, tem um excelente currículo, né? Como é que eu me torno um estudante de sucesso? Como é que eu me torno um estudante que vai ter empregabilidade no mercado de trabalho? Perfeito. Bom, com relação, né, já comentei antes com vocês, terem um olhar flexível, né, terem um olhar de mundo, né, e aproveitarem o tempo que vocês têm. Né? Então, eu ando também pelas redes sociais, né? Eu sou como vocês, eu dou uma olhada lá nos TikToks da vida, né? Dou uma olhada lá nos Reels do Instagram, mas não perco o foco. Né? Não perca o foco. Então, tem o seu momento de lazer, tem o seu momento de gastar mesmo ali nas redes sociais, mas limite, né? Tenha conversas saudáveis, né? Esteja em ambientes que possam te agregar como pessoa, como profissional, como acadêmico, né? Isso tudo é para simplesmente dizer para vocês não perderem tempo. O tempo é muito precioso, né? O tempo é o hoje que nós temos. Né? Então, se você está me ouvindo, né? Se você está meio, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu não arranjo um emprego, eu acabei de me formar, eu não sei se eu termino o curso, né? Com um monte de dúvidas na cabeça, né? Então, não procura no Google, tá? Não procura no Google, respira fundo, tá? Vai colocar teu perfil no LinkedIn, tá? Coloca lá a tua rede lá do Instagram ou do Facebook com algumas dicas, né? Com alguns serviços que você tenha. Com certeza alguém vai ali perguntar alguma coisa a você, vai te achar na rede, né? Ou então conversa com os teus amigos, com os teus vizinhos, volta lá na faculdade que você se formou, toma um cafezinho com quem está por lá, professores que foram seus professores, enfim. Então, tenta se articular de modo a ver o mundo, de forma a estar no mundo, né? Então, a nossa construção, ela é justamente a nossa caminhada de vida, né? A nossa caminhada de escolhas, né? Então, como eu falei para vocês, né? Utilizem bem o tempo de vocês, tá? E com certeza você vai ter um tempinho lá para gastar na rede social sem problema nenhum e ainda vai conseguir construir um currículo muito bacana. Olhe que eu com certeza asseguro isso. Então, controla direitinho o teu tempo, esteja em boas companhias, né? Busque sempre se atualizar, então dependendo da área que você esteja, vê aquela revista de referência, vê aquele profissional de referência. Hoje tem tantos profissionais com perfil aberto para você seguir, eles fazem lives e eles entregam conteúdo, né? Então isso vai te dando ali uns insights para você olhar para a sua realidade e pensar, né, no que você é capaz de propor para aquela realidade ali que você vive. Então, com certeza, o recado que eu dou, né, que fique, né, que vocês escrevam aí na mente e no coração aproveitem o tempo que vocês têm.
tá? E, Ricardo, já nos despedindo, né? Eu agradeço demais pelo convite. Que bom que finalmente deu certo, né? As agendas deram certo. Fico muito feliz com isso. E fico à disposição, não só como alana, mas também como diretora e professora aqui do IFCE Campus Horizonte. Estamos de portas abertas para vocês. E é com esse recadinho do coração, recadinho no coração, recadinho na alma, recadinho especial da professora Alana Carvalho, que eu também queria agradecer a sua atenção, a sua disponibilidade, a sua deferência. Mas quem quiser mais informações, vai no perfil Profa Alana Carvalho. Lá tem muita informação sobre educação, tem muita informação sobre política educacional, tem várias informações que vocês podem ampliar os seus conhecimentos. E você que está aqui no canal Unigestão, curta, comente, compartilhe as nossas redes sociais. Muito obrigado pela tua presença e entre no site, se inscreva no site, dê uma olhada nos nossos artigos e comente e compartilhar. Agradeço a você. Essa mês de maio, o Unigestão recebeu a Alana Carvalho. Muito obrigado, professora. Muito obrigado a você que nos acompanha. Um abraço e a gente se vê por aqui.